hoje dessa aula é isso. É refrescar um pouquinho a memória de vocês e vocês verem como é que andam as anotações de vocês. Tá certo? Bom, nossa matéria vai de Platão em diante. Relembrando. Como é que é? Não, por aqui não. Mas a matéria está aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Platão, vocês devem lembrar do dualismo de Platão, tá certo? Há dois mundos em Platão, um mundo real e um mundo sensível. Tá? Não fazer confusão entre isso. Lembrem-se do mito da caverna. O mundo real é o mundo das ideias. Esse é o mundo real. E não o que a gente vê. O que a gente vê é o mundo sensível. E por que Platão chega nessa conclusão? Porque ele estava tentando explicar, como os anteriores a ele, como é que a gente podia explicar o mundo. E vocês lembram? Parmênides falava que tudo era fixo, Heráclito falava que tudo era mudança, Sócrates falava que a gente tinha que desconstruir para depois construir, e o Platão então veio disso. Como é que existe, né? Como é que o mundo se explica o mundo e os homens? Se explica o mundo por essa visão dualógica. Né? Que visão é essa? Existe o mundo das ideias, que é o mundo real, e existe o mundo das sombras, que é o mundo sensível. Nossa, caiu as duas? Esse começo e agora? Caiu a terceira prova? Pois é, mas é a matéria da nossa prova. Tudo? Não, tudo não, só de Platão em diante. Tá Tá bom? Só de Platão em diante. Tá? Então relaxa. Tá? Essa é a ideia de Platão. Tá bom? Lembrem-se que Platão ele é um discípulo de Sócrates e para ele o conhecimento é inato. Nós já nascemos sabendo. E nascemos sabendo por causa da teoria dele, que é a teoria da reminiscência. Qual que é a teoria da reminiscência? A nossa alma ficou no mundo das ideias, ela é pré-existente no mundo das ideias, e quando ela está em nós, no mundo sensível, ela relembra aquilo que ela foi aprendendo. Então isso é a teoria da reminiscência. E o conceito de educação, o conceito de aprendizagem, de conhecimento, para Platão é inato. Nós já nascemos porque a nossa alma carrega o mundo das ideias com ela. A reminiscência é a lembrança que a alma tem do mundo das ideias. Quando ela está no dia a dia nosso, ela relembra aquilo que ela já conheceu no mundo das ideias. Tá bom? Então, para Platão, aprender é relembrar. Tá certo? Aristóteles, o que é que nós vamos guardar de Aristóteles? Aristóteles, ele acha que a explicação do mundo para Platão não é suficiente. A explicação do mundo de Platão não é suficiente. E Aristóteles então traz dois conceitos novos. Primeiro conceito, o conceito de ato e potência. Como é que a gente vai lembrar qual é o conceito de ato e potência? É lembrar da historinha da semente da árvore. Historinha da semente da árvore. Tudo é e pode ser ao mesmo tempo. Tá certo? Tudo é e pode ser ao mesmo tempo. Olha lá, a semente ela é potência da árvore, que por sua... Então a árvore é ato da semente, que por sua vez é potência do fruto, até o desenho meu é igual. Tá certo? E por sua vez é potência da semente. Então essa é a explicação de Aristóteles. Como é que a gente explica que o mundo é movimento e é estático a mesma coisa? A gente precisa de um mundo das ideias e precisa de um mundo sensível? Não precisa, porque tudo é e pode ser ao mesmo tempo. Essa é a teoria do ato e da potência. Se alguém esquecer da brincadeira não, do exemplo da semente da árvore, lembre-se que vocês são potencialmente um desembargador. Ou seja, vocês são e podem ser ao mesmo tempo. Tá ok? E a outra teoria dele, fundamental para entender Aristóteles, é a história da
do acidente da essência. Hoje eu estou parecendo professor de ensino médio, né? Só dicas de estudo, né? Como é que a gente vai saber, lembrar de acidente de essência? Lembra do pessoal que nasceu em Eloy Mendes, tá? É um grande acidente. É um grande acidente. Nascer em Eloy Mendes é um acidente assim, terrível. Então, assim como nascer em Varginha também. No Rio não, né, professor? Hein? No Rio de Janeiro não, né? É um grande acidente. Então, o que é essência? Essência é aquilo que define a pessoa. Tá certo? Essência é o que define. O que é próprio é um conjunto de seres que os definem. Então, isso não se aplica só ao ser humano. Nós falamos que uma das características que define o ser humano é a razão. E na última aula, nós vamos ver hoje na revisão também, nós falamos que a liberdade também é traçar, faz parte da essência do ser humano. Não é verdade? Então, essência é aquilo que define. O que é a essência da mesa? É aquilo que define a mesa, que é comum a todas as mesas. A todas as mesas. E o que é acidente? Acidente é aquilo que completa a definição. É aquilo que diferencia os diversos seres. Então, nascer em elemento, nascer em Varginha, ser preto, ser branco, ser amarelo, isso tudo é acidente. Completa a definição. E que diferencia um ser dos outros. Essa mesa é alta, é baixa, é branca, é preta. Isso são os acidentes. Tá certo? Então, esses dois conceitos de Aristóteles precisam estar bem presentes. O conceito de ato e potência e o conceito de acidente e essência. São próprios dele e vão marcar a filosofia para sempre. Tá certo? Muito bem. Passamos Aristóteles, entramos na Idade Média. Qual que é o grande problema filosófico da Idade Média? O conflito entre razão e fé. Falamos que existiam três teorias sobre a convivência da razão e da fé. Certo? A primeira é que a razão e a fé são inconciliáveis. Ou seja, a razão e a fé são contraditórias. Ou você assume a razão, ou você assume a sua fé. Elas não são capazes de se entreajudarem. Elas são absolutamente opostas uma à outra. A segunda teoria diz que a razão ela está a serviço da fé. Ou seja, você deve procurar o conhecimento através da razão até onde você pode encontrar, e a hora que a sua razão para, é lá que ela chega, daí para frente você utiliza a fé. A razão, ela é o quê? No segundo ponto, a razão está a serviço da fé. É a teoria de Tomás de Aquino. É a teoria de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz até que nós podemos chegar até Deus pela razão. Pela razão. É a história do motor primeiro de Tomás de Aquino. Como é que você chega a provar a existência de Deus pela razão? Procurando quem é o motor do motor. O motor imóvel que ele chamava. Eu lembro que... Isso, é ele mesmo. Vejam bem, na aula eu lembro que eu falei, isso não é Tomás de Aquino, mas dando o exemplo dele, eu falei assim: hoje nós sabemos que a existência do mundo vem do tal do bóson. O bóson é uma partícula que dá matéria a todas as outras partículas. Tá certo? É até onde a razão vai. O homem de fé vai se perguntar: e quem deu vida ao bóson? Tá certo? O homem da razão também vai se perguntar isso. Só que o homem de fé vai perguntar quem deu vida ao bóson, já vai responder: foi Deus. Pronto. O homem da razão vai atrás para ver se acha mais alguma coisa. Essa segunda posição diz que a razão está a serviço da fé. E a terceira posição diz que a fé e a razão possuem
métodos diferentes. A fé e a razão têm metodologias diferentes. Então elas não são conflitantes, porque elas tentam, por um método diferente, achar as causas das coisas, mas o método delas é diferente. Hein? Não, cada uma segue o seu caminho. Cada uma segue o seu caminho. E eu, pessoalmente, é a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Eu acho que não tem problema nenhum uma pessoa ser uma pessoa de fé, tá certo? Acreditar que Deus criou o mundo, acreditar que Deus é providente, previdente, e ao mesmo tempo saber que a razão, sabe? Não custa rezar para Deus pedir a cura da doença, mas não custa também você pesquisar para achar a cura dessa doença. Tá? São caminhos diferenciados. São caminhos diferenciados e absolutamente compatíveis, os dois caminhos, mas métodos diferentes. Bom, isso que nos interessa da Idade Média, tá certo? O conflito entre fé e razão. Muito bem. Depois disso, nós vimos um capítulo sobre a razão. Sobre a razão. Falamos 2 aulas para isso. Falamos que, em primeiro lugar, nós temos que cuidar com o conceito de razão. Razão tem a ver com clareza, razão tem a ver com discurso, razão tem a ver com, lógico, né? Raciocínio. Razão tem a ver também com motivo. Tá? Nós temos vários conceitos da palavra razão. Falamos da frase de Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tá? E que é a frase do Facebook. E que nós íamos trabalhar com o segundo tipo. Tá? Nós íamos trabalhar não com as razões do coração, mas nós íamos trabalhar com a razão do raciocínio, né? Que é uma capacidade que o homem tem de elaborar teorias e tirar conclusões. Isso é a razão. É essa a capacidade do homem. Dê uma olhadinha nesses conceitos diferentes de razão, tá? E é fundamental para o nosso estudo. É a capacidade do homem de elaborar raciocínios e chegar a tirar conclusões. Tá? Sim? No seu caderno lá deve ter várias definições que nós demos de razão. O conceito de razão é fundamental para a gente justamente evitar aquilo que se opõe à razão, que é o pensamento místico, que é o pensamento ilusório e assim por diante. Tá? Vimos também que a intuição é uma forma de razão. A intuição é uma forma de razão. E o que é a intuição? É o conhecimento atingido por um único ato. Por um único ato. Isso é a intuição. Tá? Mas é uma forma de conhecimento. É uma forma de conhecimento. É um conhecimento atingido por um único. Vocês tudo já tem no caderno de vocês. É bom, né? É bom. Vai que cai na prova. Bom, sei. Intuição é o conhecimento atingido por um único ato. Eu lembro que na aula eu dei o exemplo do médico. O médico que bate o olho numa pessoa e diz: ai caramba, você está com hepatite. Ele não precisa de exames, ele não precisa de outros pareceres. Lembre-se que intuição não é falta de raciocínio. É uma forma de raciocínio, a intuição. Tá certo? É um trabalho da razão. É uma forma da razão trabalhar. E ela implica, lógico, conhecimentos anteriores. Normalmente uma intuição depende de uma vivência anterior que você tem. Tá? Ninguém faz cursinho de mãe, mas uma mãe que está no 3º filho, ela sabe muito melhor distinguir o tipo de choro de criança intuitivamente do que a mãe do 1º filho. Ela sabe quando o filho chora porque está com fome, chora porque tem manha, chora porque está com dor, não é verdade? No 3º filho ela nem precisa mais falar: por que você está chorando? Para, cara! Não precisa mais disso. E ela, por intuição, ela sabe: está na hora dele mamar, está na hora dele comer, está na hora de dar uma gotinha para passar a cólica. Mas porque ela acumulou esse conhecimento. Uma intuição é de um lado só, mas ela é fruto de um acúmulo de conhecimento. Tá certo? Bom, 2 formas de ação da razão. Tá bom? 2 formas de trabalhar na razão.
é a dedução e a outra é a indução. Coisinhas práticas para guardar para o resto da vida. O que é dedução? Dedução é aquele pensamento que vai do geral para o particular. É o pensamento matemático. Tá? Geral para o particular. Típico da dedução é o pensamento de quem? Do engenheiro ou do médico? Do engenheiro. Tá? Pensamento do engenheiro, do matemático é da dedução. O cara aprende a construir um prédio de um andar e depois ele consegue construir de 4, de 10, de 12. Por quê? Ele aprende as leis gerais e consegue aplicar aos casos particulares. Eu gosto sempre de dar esse exemplo de engenheiros porque é o mais visível. Veja, um cara que constrói um prédio em Varginha, que vai construir um prédio em Goiânia, ele tem que ter alguns argumentos, por exemplo, questão de junta de dilatação. Em Varginha quase não precisa, a variação de tempo, de temperatura é muito pequena. Goiânia é a cidade do Brasil que tem a maior variação de temperatura. Então, se o engenheiro de Goiânia ele sabe fazer a junta de dilatação aqui em Varginha, ele vai saber lá. Ele só precisa o quê? Deduzir daquilo que ele aprendeu. Tá certo? A resistência dos sólidos, a dilatação dos sólidos, coisa que ele aprendeu na faculdade, ele sabe disso, ele mede isso, pronto. Daí para frente ele vai. Então parte de um conceito geral para o particular. Se alguém quiser guardar mais um exemplo, né? Vai passar na Globo? Se alguém quiser, nossa, eu nunca fui tão filmado na vida. Fantástico. Eu fico melhor do lado direito. Se botar eu no Facebook, dá processo. Dá processo. Mas vai pro Facebook, vou pôr no YouTube. Vai processo. Que nem a Carolina Dickman. Igualzinho. Ainda vou usar a lei. Bom. Já tirou uma foto? Posso mudar o dedinho de posição? Muito bem. Lembrar de que todos os homens são mortais. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. É o silogismo, ele é um exemplo de pensamento dedutivo. Tá bom? Indutivo. Indutivo ele vai do particular para o geral. Tá certo? Então, se A é, se B é, se C é, D também vai ser. Tá certo? É o pensamento de quem? Da estatística. Tá certo? Da indústria moderna de medicina. Primeiro se tenta em particulares e a partir de casos particulares se antecipa uma visão geral. É o caso das eleições. Tá? No universo de 140 milhões de eleitores, você entrevista 4, 5 mil e a partir dessa ideia dos particulares, tá? Do conhecimento dos casos particulares, você produz uma teoria geral. Lembrem-se que a indução, ela trabalha também com as probabilidades. Esse é um exemplo que você deu da sua filha, não foi? Estava comendo lá na copada. Isso, foi a história, né? Passou um gordinho, passou 2 gordinhos, passou 3 gordinhos, conclusão, correr e engorda. E aí que entra também terceiro excluído, não contradição. Isso são os princípios da razão. Você lembrou bem, mas vamos dar uma geral nele, né? Os princípios da razão. Até tinha esquecido de colocar aqui. Tá certo? Eu acho que vai ser pergunta da prova, eu acho. Opa, Eu estou pensando, se vai ser. Se for, eu tiro agora. Então são os princípios, os 4 princípios da razão. É isso? Qual que é o primeiro princípio da razão? Isso agora você já sabe de qual. O princípio da identidade. Nossa, vai passar um feriado estudando. Princípio da identidade. O que é. Tá certo? Segundo princípio é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Terceiro princípio do terceiro excluído. Hein? Fala. A ou é B ou é C. O terceiro excluído é as provas, são as provas. Não, isso já está no caderno de vocês, só estou relembrando. Certo? Não pode.
Não, peraí, deixa eu voltar a fita aqui. 4 princípios da razão. Primeiro é o princípio de identidade. O que é. Segundo é o princípio da não contradição. O segundo é o princípio da não contradição. 2 pontos. O ser algo não pode ser e não ser, N-A-O-T-U, ao mesmo tempo. Ponto. Muda de linha. Ser e não ser ao mesmo tempo. Ponto. Muda de linha. Terceiro. Princípio do terceiro excluído. 2 pontos. Ou é A, ou é B, ou é C. Ah, ela fala. É que nem papagaio de pirata, igualzinho. A, ou é B, ou C. Ponto. Não, pega a gravação depois. 4º princípio. Vamos lá, gente. 4º princípio. É o princípio da causa. Razão suficiente. Não anotou, então vamos lá. 2 pontos. Tudo tem uma causa e pode ser conhecido pela razão. Pode ser conhecido, né? Princípio da razão suficiente. Tudo tem uma causa e pode ser conhecido pela razão. Esses 4 princípios, gente, guardem para o resto da vida. Eles podem parecer assim óbvios e são óbvios, né? Justamente por isso. Eles são os princípios fundamentais da razão. Nenhum princípio, todas essas causas não vai só da religião. Nenhum tem nada a ver. Por exemplo, a razão entra aqui, que é da onde? Não entendi. Por exemplo, milagre. Tá. Milagre, para mim, entendeu? É da fé mesmo da pessoa, só que a razão não acredita nisso. Ela sempre vem e diz que não, que aquilo aconteceu por isso e isso. Sim. É uma tentativa da razão para isso. Mas uma condição que eu saiba, uma das condições para que seja declarado um milagre é que não tenha naquele momento provas científicas daquele fato. Tá certo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no Vaticano tem um pano, um santo, que chama sangue sudário. E eles falam que naquele pano tem mesmo sangue que foi decretado que era sangue de Jesus Cristo. Ah, não fala que não. Não, cientificamente já é provado que não é. Cientificamente já é provado que não é. Ele data do século. Não, científico, ele data do século XIV. Tá certo? Então se sabe já, tem um teste chamado teste de carbono 14, tá? Que ele detectou isso. Então hoje ele serve para a veneração dos fiéis, tá? Até porque ele retrata exatamente a mesma forma como Jesus Cristo teria sido envelopado, mas certamente não é de Jesus Cristo, você tem certeza disso, tá? A própria igreja sabe disso e fala isso. Não, fala. Bom, vamos lá. Professor, Oi. você vai cair tudo na prova, né? Tudo. 4 ou 5 perguntas de cada prova. Se eu vou tirar? Eu aconselho. Para garantir, estuda tudo. Eu aconselho estudar todas as suas anotações além de Platão. A minha função hoje, nessa aula, não é ajudar aluno que não estudou o ano inteiro. Que não é o seu caso. Vamos lá. Ana Arendt, vocês inclusive trabalharam no texto em casa. Leiam o texto. Tá certo? Mas a ideia é que de Ana Arendt se guarde o conceito de banalidade do mal. Tá? E para chegar no conceito de banalidade do mal, nós fizemos um caminho. Primeiro, nós, junto com Ana Arendt, nós desconstruímos as origens tradicionais do mal. O que é desconstruir isso? Uns atribuem o mal ao demônio, outros atribuem o mal ao ódio, outros atribuem o mal à inveja.
E Hannah Arendt, ela diz que isso não é suficiente para explicar o mal. Tá certo? Essa foi a primeira parte para a gente chegar nesse conceito. Em seguida, a gente falou sobre a origem ou as características do totalitarismo. E aqui começa a ideia da explicação da banalidade do mal. Primeiro, nós desconstruímos a origem do mal. Em segundo, falamos da teoria do totalitarismo. Ela então fala de 3 características do totalitarismo: tornar as pessoas inaptas ao diálogo. Isso vocês já têm, gente. Tem. Torna as pessoas inaptas ao diálogo. Torna as pessoas inaptas a refletir sobre os eventos. Torna as pessoas inaptas a refletir sobre os próprios atos. Certo? Essas são as características do totalitarismo. E dessa ideia, ela parte para falar sobre a banalidade do mal. Então, o que é a banalidade do mal? É a ausência de reflexão. Por que existe o mal no mundo hoje, segundo Hannah Arendt? Por causa da ausência da reflexão. Ela era judia, tá? Alemã judia, judaica, né? Ou judia, tá certo? E ela fugiu para os Estados Unidos. Nós contamos a história dela. Inclusive, eu recomendei assistirem um filme sobre ela. Procura no Pirate Bay. Pirate Bay, o site. Olha lá. Pirate Bay. Só de coisa pirata. Bom. Segundo Hannah Arendt, o mal tem sua origem no mundo de hoje na ausência da reflexão. Naquele texto que vocês têm lá, ela ainda fala, dentro do texto, da gente erradicar a superficialidade, tá? Como uma forma de banir o mal, é erradicar a superficialidade e evitar a omissão. Tá? Não, nós devemos erradicar a superficialidade, tá? E evitar a omissão. Então são 2 características também dentro desse tema da banalidade do mal. Releiam o texto dele é muito interessante. Essa história de que a gente está no mundo, tá? E que a gente faz parte do mundo. Também é interessante que a gente é recebido por pessoas no mundo, mas a gente também recebe pessoas no mundo. O texto dela é bastante interessante, tá? E ele certamente vai fundamentar bem essa teoria da banalidade do mal. E na última, hein? Seus colegas todos têm. Bom, finalmente, na última aula, nós falamos sobre liberdade. A nossa aula inteira foi sobre liberdade. Tá? Erradicar a superficialidade. Está no texto. Isso aí é para evitar o mal. Certo? Hoje o mal para ela é banal. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente evita o mal? O pensamento é uma forma de evitar o mal. Refletindo, pensando sobre as coisas. Tá? A última aula nossa foi sobre liberdade. Nós começamos com algumas definições. Primeiro nós começamos nos questionando se era possível ser livre. Não. Começamos nos questionando. Em seguida demos algumas noções, conceitos de liberdade. Por exemplo, liberdade era a ausência de restrições. Foi um dos conceitos que nós demos. Depois falamos que liberdade era a capacidade que o homem tinha de reverter a sua natureza, poder virar, reverter a sua própria natureza. Falamos que liberdade era uma questão também de cumprimento dos deveres, dos seus deveres, das suas obrigações. A liberdade é autonomia,
é a autonomia. E uma vez que nós passamos esses conceitos todos, nós começamos a fechar um conceito de liberdade do Sartre, tá? Jean-Paul Sartre. E começamos então, e é interessante o conceito dele, porque ele é considerado hoje aquele que melhor traz um conceito de liberdade, podem gostar ou não. Primeira coisa é lembrar que para Sartre a liberdade é uma questão ontológica. O que é isso? A liberdade faz parte da essência do ser humano. Nós não podemos definir o ser humano sem esse aspecto da liberdade. O ser humano é essencialmente, lembram lá de Aristóteles, que é a essência e que é a assistência? Então o ser humano é essencialmente livre. Começamos a aula com essa frase: nós somos condenados a sermos livres. E a única coisa que a gente não pode ser é deixar de ser livre. A gente não é livre para deixar de ser livre. Então é a liberdade em todos os aspectos. Outra história da liberdade para Sartre é o poder de escolha. Faz parte do conceito de liberdade dele, o poder de escolha. E basicamente nós temos que lembrar, quando falamos do poder de escolha, que a escolha ela deve ser boa para mim e para o outro. Então ela deve propiciar benefícios lembra que eu falei para vocês que Sartre era um intelectual engajado, participou da Segunda Guerra, foi da resistência francesa. Sartre recebeu um prêmio Nobel e não foi receber, não quis, tá certo? Ele achava isso uma grande bobagem. Para que ele precisa receber prêmio Nobel? Ele precisa escrever e pronto. Renunciou ao prêmio Nobel como se renuncia a um saquinho de amendoim. E ele fala desse poder de escolha. Segundo, é por esse poder de escolha que o homem pode construir o seu projeto. A sua vida é um projeto. Esse poder de escolha propicia o homem construir-se a si próprio. Eu ainda brincava na aula passada falando: ninguém precisa ser São Paulino a vida inteira. Corintiana, tem jeito de mudar. Tem jeito. Quem nasce torto não Hoje os cruzeirenses estão felizes, tudo rindo à toa. Na verdade, olha lá, o presidente do Atlético fez uma homenagem. Até o presidente do Atlético fez uma homenagem para o Cruzeiro, botou uma baita propaganda hoje no jornal. O campeão das Américas parabeniza o campeão brasileiro. Botou no jornal. Foi legal, achei simpático da parte dele, achei gentil, alguém que está valorizando o outro, então, e uma propaganda que deve ter custado caro, sabe, uma homenagem bem bonita, ficou legal. Bom, vamos falar do resto. Não esquecer que na opinião do próprio Sartre, essa camisa sai do armário de 10 anos. A construção de si próprio. Olha, a minha eu dei do ano passado. Não esquecer que para Sartre há o poder de escolha ilusório. Óbvio, quem escolhe se limita, não é isso? Quem escolhe se limita. Então, se você escolhe, é o princípio: se você escolhe A, você vai renunciar ao B. Na verdade, não tem jeito. Você não pode ser triste por uma coisa que você não escolheu, mas você se limita. Você se limita. E aí começa a discorrer um dos grandes conceitos do existencialismo, que é o conceito de angústia, que está presente no conceito de liberdade. É ilusório porque você se limita. Aquilo que você tem de melhor na vida é a liberdade, e a liberdade propicia você escolher, não é verdade? É o que você pode fazer melhor. Se assistirem o vídeo do Clóvis de Barros Filho, que eu indiquei para vocês, ele fala assim: nós não temos uma vida de gato. O gato é irritantemente gato, porque ele não tem dilemas, ele não precisa fazer escolha. Ele olha para a sua cara, isso é ele falando na palestra, ele olha na sua cara e ele fica gozando na sua cara.
E vocês já repararam em cara de gato? É triste mesmo, né? É horrível. Ele é irritantemente gato. É irritantemente gato. Ele olha pra você e fica lá. Lá em casa é impressionante. Lá em casa, como a gente mora no bairro, tem uma cerca elétrica e à noite só fica a mulher em casa. Então tem uma cerca elétrica. E impressionante, eu botei a cerca elétrica para ninguém entrar, ninguém quem entra. Ele aprendeu a passar pela cerca elétrica e ele fica irritando os meus cachorros. Ele se bota em cima do telhado. Só o cachorro. E fica olhando para baixo e o cachorro. O cachorro fica achando que vai alcançar ele. E ele tem certeza que não vai alcançar. Esse aqui é olha, aí dá pra voltar pro cachorro, vai embora. O gato é irritantemente gato. Ele é irritantemente gato. Ele não tem problema. Ele não tem. Né? Então, é a questão da escolha, né? A gente se limita. Aí vem a segunda parte da escolha, que é a questão da angústia. Tá? Além disso, o grande. Ou não? Eu vou chegar nela agora. Qual que é o grande mérito do ser humano? Ser livre. Tá? Essa é a nossa grande característica. Nós somos livres. E uma das características da nossa liberdade é poder escolher. Só que esse fato, essa grandiosidade que nós temos, essa essência ontológica que nós temos de poder escolher, acaba também nos causando uma grande angústia. Qual é a grande angústia? Você escolhe o errado, né? Você pode voltar atrás. A angústia. Não pode? Você pode voltar atrás. Esse é o problema da liberdade. Você fez uma escolha. Aquela escolha já te angustiou, porque você teve que renunciar a outras coisas. Tá certo? Mas o pior disso tudo, segundo Sartre, pior modo de dizer, né? Mas o pior é que você faz a escolha, na hora que você faz a escolha, você renuncia a algumas coisas e você ainda pode voltar atrás. Você ainda pode voltar atrás. No dia da aula eu ainda lembrei para vocês, vocês já estão no segundo período de direito, não é verdade? Fizeram uma escolha, renunciaram a um par de coisas para poder fazer essa escolha e ainda fica naquela uma. Será que é isso mesmo? Não é melhor eu voltar atrás? E é isso que acaba angustiando. E nós fechamos a aula com uma frase de Sartre que fecha um pouco esse conceito de liberdade. O que é liberdade? É a possibilidade que nós temos de fazer algo como o que fizeram de nós. É aquilo, liberdade é aquilo que nós podemos fazer com o que fizeram de nós. Eu só lembrando, nós somos um pouco daquilo que fizeram de nós. É por isso que nós falamos dessa forma, é por isso que nós nos vestimos dessa forma, é por isso que nós temos uma religião, tal e tal religião, é por isso que nós temos determinada forma de pensar, determinados valores. Isso é o que fizeram de nós. O que é ser livre? É você fazer alguma coisa com aquilo que fizeram de você. Isso é ser livre, hein? Mas aquilo que fizeram de você, você ainda pode modificar. Você pode fazer diferente, mesmo que você conserve igual. Mas uma hora você vai ter que escolher isso. Mas a maioria das pessoas faz. Às vezes... Não necessariamente, a gente é muito radical com isso. Veja bem, não. De repente você é religiosa, católica ou evangélica por causa que a sua família foi. Uma hora você tem que escolher ser. Isso é liberdade. Você pode escolher ser, continuar a mesma religião ou trocar. Mas você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Você não pode só ser o que fizeram com você. Ok, gente? Nós estamos combinados. Boa prova. Acabou, José? Acabou.